No ar, mais um episódio do podcast Mineral. Aqui, o assunto é mineração. Apoio IBGM, Instituto Brasileiro de Gemas e Metais Preciosos. Camisbra, Centro de Apoio da Mineração Sustentável. FECOMIN, Federação das Cooperativas de Mineração de Mato Grosso. Fomentas Mining Company. E Expo Minério 2025. Exposição, Congresso e Negócios, de 26 a 28 de novembro, em Cuiabá. Olá, estamos de volta com o podcast Mineral, temporada 2025. Esse é o primeiro episódio e vamos falar sobre a mineração no estado do Pará e também o garimpo nesse estado que é referência na mineração a nível de Brasil. E para falar sobre esse assunto, eu estou recebendo aqui Guilherme Agnes. Ele é engenheiro florestal, é mato-grossense e já atua nessa área de mineração no estado do Pará já há algum tempo. Guilherme, é uma satisfação, o convite já estava feito aí desde a primeira temporada, mas hoje, felizmente, tivemos a honra de recebê-lo aqui no nosso estúdio para falar um pouquinho desse desafio que é fazer mineração no estado do Pará. Não, com certeza, eu agradeço demais o convite, peço desculpa pelas outras vezes, a gente sempre em correria, né? Sempre as viagens não permitem, mas estamos aqui e é um assunto complexo, mineração no estado do Pará, mais pela parte ambiental, mas é um campo que está aberto e em crescimento todos os dias e acredito que já é referência e vai ser muito mais daqui para frente. Você fala do estado do Pará, atua no estado do Pará, mas você é mato-grossense. Me explica como é que foi esse teu caminho aqui de Mato Grosso para chegar lá, como é que é a sua atuação nesse estado? Eu acredito que o meu caminho começa pelo caminho dos meus pais, né? Meus pais são catarinenses, vieram para o Mato Grosso nos anos 80, naquela época da colonização, aqui tanto da 163 como daquela região mais do norte ali, Alta Floresta, Juína. Então, meu pai foi para Cotriguaçu, lá perto de Juína. Na época eles iniciaram lá com roça mesmo, plantação de café, exploração de madeira e naturalmente migrou para o garimpo naquela região ali de Alta Floresta, Juruena, na própria Cotriguaçu, Aripuanã, garimpou uma época. E quando eu nasci em Diamantino, quase Cuiabano, pertinho de Cuiabá aqui. Eles tocavam uma mineradora de diamante, que tem próximo ali, em Nova Mutum. É um histórico também de mineração antigo lá, né? Sim, sim. E com 2 anos, acho que fui para Juína, no Mato Grosso também, meu pai na época mexendo com garimpo de diamante. E em 2005 ele foi, 2006 nós fomos para Itaituba. Aí já também garimpo, trabalhando com garimpo naquela região. Então, assim, as minhas férias todas foram em garimpo. Desde 6 anos de idade, eu já brincava com escavadeira hidráulica, brincando de operador. Quando eu estava um pouco mais velho, acho que eu era louco para ir para o garimpo, porque nas férias eu conseguia pegar umas pedrinhas rodadas, pilar e fazer um requinho para comprar alguma coisa, tirar um ourinho, alguma coisa nesse sentido. Só. Então, a vida inteira foi envolvido mesmo no ramo da... Foi criado realmente no garimpo. Fui. Mas você tentou sair do garimpo, né? Quando você estudou, se formou e fez a engenharia florestal, tentou atuar em outro segmento. Isso. Eu fui a primeira turma do Enem, 2010. Então, quando eu fiz o Enem, abriu umas portas, a gente poder escolher curso de uma maneira muito fácil em qualquer lugar do Brasil. Porque fazendo a prova, você tinha várias faculdades abertas, né? Que eu podia escolher conforme a pontuação que eu tinha tirado. Na época, eu queria fazer engenharia mecatrônica, engenharia eletrônica ou mecânica, algo nesse sentido. Eu sempre gostei muito de máquina pesada, gostava muito de coisas elétricas, parte mecânica. E só que esses cursos não tinham próximos a Itaituba, próximos à nossa região. E eu era menor de idade, tinha 17 anos quando eu passei no Enem, quando eu me formei no ensino médio. Filho único, mãe muito coruja. Ela falou, o máximo que você vai é Sinop, escolhe alguma coisa perto de Sinop ali. E ali em Sinop tinha daí os cursos de engenharia agronomia e engenharia florestal. E eu falei, vou tentar florestal, vou fazer 6 meses, 1 ano, no próximo ano eu faço o Enem de novo e parto para o mundo aí para fazer minha engenharia mecânica que eu queria. Só que no primeiro semestre eu apaixonei pelo curso de engenharia florestal. Quando a gente teve as matérias de introdução à engenharia florestal mesmo, e era meio envolvido com essa questão de campo, tanto a madeira como o garimpo, né? Também a gente sempre participou em alguns momentos, meu pai em alguns momentos participou também na parte da exploração de madeira. Então,
Gostei do curso, falei, não, vou me formar. E quando eu me formar, meus pais nessa época moravam no Cripurizinho, na Transgarimpeira. Eu falei, eu vou para Moraes de Almeida, vou para Novo Progresso e vou trabalhar lá com as madeireiras, vou ajudar na questão de administração de madeireiras. Então, meus planos iniciais eram esses. E isso na década de... Isso foi em 2014, quando eu me formei. Próximo aqui, né? Foi recente, formei em 2014. 2014, 2015, ali eu estava nesse... E já era no final do ciclo da madeira ali naquela região, né? Já. E assim, eu formei com 21 anos, sem experiência prática, só teoria. Eu cheguei em Moraes, eu lembro que montei um escritório na casa mesmo que eu tinha alugada, mandei fazer 100 cartões numa gráfica, o nome do escritório era Ouro Verde, era um IP amarelo desenhado nele. Tinha que ter ouro no meio, né? Tinha que ter ouro no meio, já era no sangue já. E aí eu peguei e espalhei para todos os madeireiros na época lá, todas as serrarias, tudo, mas durante 6 meses que eu fiquei com o meu escritório aberto, entre aspas, os únicos serviços que eu arrumei foi bater ponto para garimpeiro. Então era a coordenada geográfica. Ia nos garimpos para ver se os garimpos estavam licenciados ou não estavam, ou se dava para licenciar, algo nesse sentido assim. Quem me ajudou muito no começo em Moraes de Almeida foi o Mato Grossense também, que está até hoje no estado do Pará, que é o Laerte. O Laerte Lisboa, ele tem uma raiz muito forte no cooperativismo mineral aqui no estado e estava lá também envolvido nessa época, que foi o meu primeiro emprego, na realidade, depois que eu estava em Moraes lá. Na mineração já? Na cooperativa. Na cooperativa. Isso, na cooperativa eu entrei como engenheiro florestal, assumi a parte de administrativa ali, tanto dos processos como compra e venda do minério, que a gente fazia lá dos cooperados, né? E fiquei por 3 anos lá na cooperativa. Foi a minha maior escola que eu tive até hoje, com os profissionais, que um deles hoje é meu sócio até, aqui de Itaí do Cuiabá também, o Wagner Geller. Ele fazia os licenciamentos lá da cooperativa, então ele que me instruía o que eu tinha que fazer em campo, tudo certinho. E dali que eu comecei a mexer realmente no ramo de licenciamento ambiental / mineral, né? E graças a Deus hoje você é uma referência na mineração lá do estado do Pará. Tivemos a oportunidade de conhecer você desenvolvendo um projeto lá no Mamual, projeto que eu tive a grata satisfação de ser convidado pela Anoro, que era para fazer um trabalho diferenciado de mostrar para o garimpeiro a importância de trabalhar dentro da legalidade, de buscar novos métodos de fazer a redução do ouro em vez de usar o mercúrio e tal. E isso, Guilherme, a gente pode perceber que o seu trabalho lá tem dado um suporte muito grande para a classe garimpeira. Mas existem muitos desafios, né? Desafios que o estado de Mato Grosso já enfrentou e que o estado do Pará ainda está buscando se cercar de alguns cuidados que necessariamente é preciso para cuidar do meio ambiente, mas a gente tem pessoas envolvidas, né? E ainda não se achou ainda um meio termo, nada que pudesse realmente dar essa garantia para quem está lá há séculos, né? O norte do Mato Grosso, onde a gente tem uma certa intimidade ali, é muito parecido com o sul do Pará, nossa região. Questão geológica mesmo, mas nas questões sociais e ambientais parece que são mundos diferentes. A gente está a menos de 500 quilômetros de distância um do outro e as dificuldades encontradas hoje na exploração mineral do norte do Mato Grosso são totalmente diferentes das que a gente encontra lá no Pará. Isso eu acredito que se deve muito pelo histórico de ocupação, pelas até mesmo ações políticas que aconteceram ao longo das décadas e pela geografia. Até hoje, ali no Tapajós, tem garimpos que eu demoro 2 dias para conseguir chegar, entre carro, balsa, motor rabeta, às vezes avião, para poder conseguir chegar nesse garimpo. Então a dificuldade de acesso é muito grande. Então o custo operacional acaba tornando muito alto, até mesmo o custo técnico para a gente poder ir lá, instruir aquele garimpo, adequar nas legislações ambientais. Essa é a maior dificuldade hoje nossa ali no estado do Pará para ter uma regularização como um todo mesmo da atividade. Mas existe essa preocupação por parte do garimpeiro de buscar a legalização? Existe, com certeza. Na realidade, eu sempre gosto de fazer uma analogia do seguinte: quase todo mundo hoje que tem carro está com seus carros com o documento em dias. E o porquê? Porque hoje uma Hilux custa R$10 mil o documento dela. Por que todo mundo paga em dia o documento? Não é, ou pode ser algumas erradas exceções, mas não é porque é bonito ou porque não quer ter dívida. É porque tem fiscalização. É porque você tem medo de passar numa blitz e o seu carro ser apreendido. Então, você só
o brasileiro, no geral, a educação de base, mais ou menos dele assim, Sim. que ele só faz realmente quando ele é cobrado, né? E o Pará, a gente tem um histórico de falta de cobrança. Então, desde que a permissão de lavra garimpeira foi criada em 89, as fiscalizações começaram a acontecer na última década agora. Então, por que o garimpeiro, naquela época, com toda essa dificuldade de acesso que tem hoje, imagina 30 anos atrás, iria gastar, né, com documentação se ele conseguia extrair, transportar e comercializar a sua produção sem nenhum problema de fiscalização? Então, é lógico, não é tirando a culpa do garimpeiro, todo mundo tem culpa nessa, mas se a gente for olhar realmente todo o histórico, é uma classe que foi realmente abandonada e depois que tinha condições realmente de ser feita a fiscalização, vem para impedir que a atividade aconteça em vez de regularizar. É o que a gente mais observa das ações do governo ultimamente na nossa região lá. Eles não querem resolver muitas vezes o problema, eles preferem sanar com a impossibilidade. Operações. A gente observa que, ao contrário do estado de Mato Grosso, o Mato Grosso, ele, através das cooperativas, classe política também, teve o interesse de regularizar o garimpo e mostrar a forma correta de trabalhar, até com ações do governo do estado, através da Secretaria de Meio Ambiente, a própria ANM, facilitando o diálogo da cooperativa com a mineradora, que muitas vezes é dona do subsolo. E lá no estado do Pará, a gente observa que não existe parece que não existe essa conversação, ou pelo menos essa boa vontade de regularizar esse setor. Ao contrário, só penalizar. Né? Eu acho que até existe. O problema é que as dificuldades encontradas para chegar nos resultados são outras. Por exemplo, Itaituba, até o ano passado que a gente tinha feito um levantamento, só o município de Itaituba possui metade das PLGs de ouro do Brasil. Ou seja, se for analisar por número de lavras documentadas, Itaituba está ganhando, é o número 1 do país hoje. O volume de extração mineral que a gente tem também, pagamento de CEFEM, agora deu um blackout por problemas governamentais, que não é muito a minha área, então não vou arriscar comentar, mas caiu muito a arrecadação, mas até o ano passado, o ano retrasado, nós éramos recorde em arrecadação de CEFEM para ouro. Se eu não me engano, a Itaituba, 75% do ouro do Pará vinha de Itaituba. Então, também era referência nesse sentido. O problema é que a gente tem muito garimpo. Lá, a base da economia é a atividade mineral. Itaituba, agora, dá para dizer até que a gente tem os portos, tem uma economia interna sólida, mas a mola ainda é o garimpo. Quando o garimpo vai mal, a gente vê tudo indo mal na cidade. Todo mundo continua trabalhando, beleza, mas... A base da economia continua sendo a base da economia mineral. E a pequena mineração. E não só de Itaituba, Jacareacanga, Novo Progresso nem tanto mais, apesar de também ser significativo, mas do Tapajós como um todo, Itaituba representa boa parte dele. Itaituba e Jacareacanga. Mas quais são os principais desafios que vocês enfrentam hoje para trazer o pequeno para a legalidade? A gente observa que algumas legislações que existem aqui no estado do Mato Grosso não se aplicam no estado do Pará, até porque são legislações estaduais. Por exemplo, até pouco tempo, para licenciar uma área de garimpo, a prefeitura do município poderia fazer isso. E agora já não pode mais, só o estado pode fazer isso. Como é que está essa situação para vocês lá? Assim, são vários problemas e vários culpados. Se a gente for analisar, você pode ter várias ramificações de o porquê que a gente está nessa situação hoje. Mas eu acredito que o principal seja no sistema de licenciamento para a gente, para aquele tipo de garimpo que a gente tem na região, que ele nunca foi eficiente. O porquê que eu digo isso? Quando, até 89, a documentação, entre aspas, do garimpo era o quê? Era o regime de matrícula, né? Então, o garimpeiro tinha uma carteirinha informando onde ele estava explorando e ele conseguia explorar e vender aquele ouro legalizado. Então, todos os garimpos, vamos dizer, até 89, não existia garimpo irregular, entre aspas. A não ser aqueles dentro de terra indígena, dentro de parque nacional, beleza, esses estão ilegais, né? Na realidade, não são nem garimpos, né? São extrações minerais ilegais. Garimpo é só o que acontece dentro de PLG. Mas era dessa forma que acontecia. Quando foi criada a permissão de lavra garimpeira, existia uma dificuldade muito grande no Tapajós como um todo, eu acho que era no Brasil inteiro, mas no Tapajós mais acentuado ainda, que era a regularização fundiária. A gente não tinha o INCRA na época, o próprio Interpa, não tinha reformas, não tinha meios de você conseguir documentar a sua terra. Então, os garimpeiros da época utilizaram os processos minerários como limite de terra. Então, a gente tem até hoje casos de garimpeiro que tem 200 requerimentos de PLG, 300 requerimentos de PLG, pessoa física, 50 hectares,
gastaram fortunas na época para poder requerer aquelas áreas para poder segurar realmente as suas propriedades. E esse não é o objetivo da PLG. O objetivo da PLG na legislação é clara. 3 meses depois de outorgado, você é obrigado a iniciar a lavra. Se você tiver 100 PLG, você tem que ter uma lavra em cada PLG. E certo. Isso não é viável economicamente para quem tem 300 PLGs, ou melhor, 300 requerimentos de PLG, né? Então, assim, a ferramenta que utilizaram, a forma que utilizaram a PLG onerou todo o subsolo do Tapajós. Foi uma demanda muito grande que entrou no sistema. A ANM, na época da NPM, não tinha gente suficiente para analisar tudo isso daí. Como não tem até hoje. Como não tem até hoje, vem só piorando de lá para cá. Licença ambiental era uma coisa nova, principalmente para atividade garimpeira. Os problemas com licenças ambientais vieram da Constituição, mais ou menos da época quando foi publicada a lei da PLG 89. Então, ninguém sabia como fazer uma licença ambiental, bem dizer, ainda mais a dificuldade de acesso. Caripurizinho mesmo, naquela época mesmo, nos anos 90, eram mais de 15 dias de carro para você conseguir chegar, para fazer 150 quilômetros. Então você imagina a logística e sem fiscalização, que é o principal ponto. Não adianta você ter a legislação, você ter as obrigações e não ter quem fiscalize naquela época, né? Então ninguém fazia, ou quem fazia de maneira errada, entre aspas, para segurar o solo, né? E isso veio acumulando, depois de um tempo que nada saía, a própria Agência Nacional, na época do departamento, entrou em descredibilidade, porque quem tentou documentar não conseguiu, muitas raras exceções, e aí que eu digo, a PLG ela nunca foi feita para o garimpeiro, não para aquele garimpeirozinho raiz que a gente conhece, ela foi feita para o empresário que quer garimpar, ou para o garimpeiro que tenha mais condições. É porque, na verdade, quando ela foi criada para legalizar aquele garimpeiro pequeno que estava lá. Só que esse garimpeiro, hoje, ele não tem mais nem condições de existir. Porque com pá e picareta, você não faz mais garimpo. Né? Hoje são equipamentos pesados para poder fazer uma mineração, e quando você faz um garimpo sem estrutura, é muito difícil você cumprir as condições ambientais, né? Então, uma recuperação ambiental, uma lavra da maneira correta, não é impossível, mas é muito mais difícil. Então, é muito mais fácil você trabalhar com gente que tem condições financeiras de se adequar nas obrigações ambientais do que o cara que tem que despescar no final do dia para comprar óleo diesel para trabalhar amanhã. Então, você lembra no Mamual que a gente rodou muito lá, né? A gente foi em alguns garimpos lá que não tinha energia elétrica, que a pessoa guardava a carne na banha ainda, né? Como antigamente, porque não tinha gerador. Para mim foi uma volta no tempo. Passei um ano visitando lá, acompanhando lá esse projeto. Sim. E vi que ainda precisa muito trabalho ainda para mostrar, principalmente para o pequeno garimpeiro, que ele precisa evoluir, né? E é complicado, porque a gente já entra num entendimento quase sociológico ali, porque existem as legislações. Se o garimpeiro não consegue se adequar, muita gente para fora fala que pare a atividade. E, infelizmente, é essa linha que vem sendo tomada. Por outro lado, se o garimpeiro não consegue se adequar, que o governo venha tentar adequar ele, ou tenta auxiliar de alguma forma. Eu sei que no Brasil a gente tem essa questão que o governo é quase um pai, né, em vários setores, então a galera espera muitas vezes isso, porque a gente vê uma disparidade muito grande entre a fiscalização que acontece com as tentativas de regularização. A Agência Nacional, como a gente mesmo falou, há anos vem sofrendo, né, há décadas vem sofrendo com falta de equipamento, falta de funcionário, falta de estrutura, enquanto os órgãos ambientais estavam agora de pouco tempo com mais de 6 helicópteros voando a região, com diárias caríssimas, né? Então, não sou contra a fiscalização, ela tem que acontecer, porque só a fiscalização acontecendo que você consegue fomentar a legalidade. Mas você tem que ter o equilíbrio também, não é só fiscalizar e não dar chance de documentar. E a região do Tapajós é uma região de garimpagem histórica. Até onde eu conheço, você deve saber muito mais que eu, os garimpeiros que estão lá até hoje, muitos deles são oriundos da Serra Pelada, que foram colocados lá pelo próprio governo federal. E não deu nenhum tipo de suporte técnico de ensinar o garimpeiro de trabalhar da forma correta. E isso é histórico. E resolver isso não é fácil. Os dados mais concretos que a gente tem é que na década de 50, um garimpeiro famoso, Nilson Pinheiro, subiu o Tapajós, foi até Jacareacanga e na boca do Rio das Tropas iniciou as primeiras operações de garimpagem. Naquela época, o pessoal comenta ainda, os mais antigos, né, e histórias dos avós, vamos dizer assim, que secava ouro na lona, que você guardava ouro em lata de 20 litros de tinta. Nossa. Então, assim,
gente tem alguns relatos de 1700 e pouco, 1800 e pouco, caravelas ainda entrando Tapajós adentro, até Cachoeiro de São Luís, depois passaram para cima, mas não é nada muito sólido, nunca achei nenhum documento muito concreto sobre isso. Então o que a gente tem mesmo na década de 50, que meio que se iniciou a operação lá. Eu acho que, se eu não me engano, até mais anterior ao Mato Grosso, se eu não me engano, porque aqui foi na abertura da BR-163, alguma coisa nesse sentido. Então ali 50, 60, 70 foi o auge do garimpo naquela região lá. E com o fechamento da Serra Pelada, com o fechamento daqueles garimpos em Roraima na época lá, foi aberta a Transgarimpeira, que é a rodovia do Ouro, que liga Moraes de Almeida, distrito de Itaituba, ao Cripurizão, que é distrito de Itaituba também. O projeto inicial dela era sair em Jacareacanga, essa rodovia, mas ela interrompeu. Tem que atravessar o rio? Teria que atravessar o rio Cripurizão e foi interrompido na época do projeto. Então, assim, era quase tudo por água, né? As estradas eram muito difíceis de acesso, ou água ou avião. Então, os garimpos do Mamual mesmo, que a gente, na época, foi com o... esqueci o nome daquele senhorzinho que até faleceu, da Clareira, também eu lembro dele, mas o nome agora não me vem à memória. Que ele chegou de Diamantim nas costas, foi não sei quantos dias de varação de Moraes de Almeida por dentro das grotas até chegar no ponto, abrir a primeira clareira, e até hoje o nome da região dele chama-se Clareira, né? Porque ele abriu a primeira clareira no Machado para o avião vir jogar combustível, jogar a comida, para aí sim abrir a pista de avião e começar a desenvolver uma comunidade, começar a desenvolver um garimpo propriamente dito. E quase todos foram assim. Eu acho que até os anos 2000 e pouco, era muito voo ainda. A gente tinha muito pouco acesso de estrada nesses garimpos. E o que dificultava muito a fiscalização também. Ainda não tinha muito forte as máquinas pesadas, as escavadeiras hidráulicas, né, para abrir os acessos, para abrir as estradas. Era muito manual ainda. Era muito manual. Então, assim, a 2010 iniciou ali uma parte mais mecanizada da exploração do Tapajós. E que também trouxe o acesso a Na realidade, foi 2010, foi quando começou a subir o preço do ouro, foi quando entrou a escavadeira hidráulica, então esses dois agentes juntos deram o estouro ali do Tapajós, vamos dizer assim, 2013 para frente até os dias de hoje, onde estava bem parado a atividade e aí ela começou a crescer exponencialmente. E hoje, qual que é a situação da pequena mineração no estado do Pará? A gente sabe que a grande mineração ela não precisa de todo esse trabalho que a gente está falando aqui, porque conhecimento já tem, dinheiro tem, especialistas tem e a parte política que apoia também tem. Mas o pequeno é o que mais sofre no estado do Pará. E a gente vê que algumas legislações andaram mudando e tal, isso tem dificultado e tirando muita gente da mineração ou levando o setor cada vez mais para a ilegalidade. Épocas de fiscalização, a gente vê o aumento da procura pela legalidade. É o que a gente vem falando. A fiscalização ela é essencial, sim, desde que ela seja equilibrada, né? E o que a gente observa hoje no Tapajós é que a PLG ela começou a ser utilizada da maneira que ela deveria ser utilizada desde que ela foi criada. Então, agora sim, quem está se esforçando para cumprir todas as condicionantes é aquele garimpeiro que está ali na ponta, que está preocupado em ter segurança jurídica, em querer fazer da maneira correta. A gente sempre brincava que no começo mesmo, quando começamos a trabalhar no Tapajós, quando vinham os órgãos de fora, a gente tinha que vir em Peixoto de Azevedo mostrar um garimpo modelo, porque a gente não tinha garimpos modelo. Então a Cogavep sempre foi o nosso ponto de referência. Mato Grosso é referência hoje da pequena mineração. Mato Grosso é referência até hoje. Nos últimos 3, 4 anos para cá, nós já temos garimpos modelos. Temos garimpos hoje lá que eu te digo que chega parelho com os tops da Cogavep hoje que a gente tem ali na região. Muito bom. Então, assim, está evoluindo o Tapajós. Lógico, a passos um pouco mais lentos por dificuldade de acesso, por dificuldades ambientais. Hoje mesmo, de 2006, quando foram criadas mais de 8 unidades de conservação, a gente teve quase toda a área garimpável da nossa região coberta por uma unidade. Então, essas unidades aumentam as restrições, impossibilitam muitas vezes a exploração mineral, e tudo isso vem dificultando, porque a partir do momento que você impossibilita um garimpeiro de se legalizar numa área que ele a vida inteira morou, que a vida inteira trabalhou, muito dificilmente ele vai sair dali. Ele vai trabalhar ilegal. Infelizmente isso acontece. Exato. É o que aconteceu com a criação das flonas, na maioria da nossa região, o que aconteceu com algumas outras unidades de conservação. O próprio exemplo hoje, a maior unidade que a gente tem garimpo dentro dela é a APA Tapajós. A APA Tapajós, inclusive, o garimpo do Amoal, estava dentro dessa APA também, tudo. Ela é uma unidade criada em 2006, que até hoje não tem plano de manejo por parte do ICMBio. Desde que ela foi criada,
vem sendo efetuadas fiscalizações, mas o papel de casa dos órgãos ambientais de fazer ali o seu plano de manejo, ordenar o território, dizer o que pode e o que não pode, não vem acontecendo. E só vem taca, só fiscalização, só fiscalização. E a fiscalização, de novo, né? Ela deveria ter vindo junto no início, quando foi a obrigatoriedade daquela documentação. Como nunca teve, é difícil chegar para um cara que chegou de jamanchinho nas costas lá, nos anos 60, nos anos 70, nos anos 80, que a vida inteira dele trabalhou daquela forma, e falar para ele que agora ele não pode mais usar o mercúrio da maneira que ele estava usando, nem usar o mercúrio ele não pode mais, que ele precisa ter um documento no tanque de combustível dele, que ele tem que tampar o buraco que ele fez. Então e sem nenhum apoio técnico, né? Assim como acontece com o pequeno lavrador, a pequena mineração tinha que ter também esse olhar diferenciado do governo. Até porque isso é histórico no Brasil. O Mato Grosso, o Pará, o Amazonas, grande parte do nosso país, o estado de Minas mesmo, começou através da mineração. Sim. A legislação foi mudando e não se falou e se preparou aquela pessoa que estava lá já antes da legislação para ela trabalhar dentro da nova regra, atendendo a nova lei, né? Sim. Então, isso torna a situação um pouco mais difícil. A gente observa algumas situações, quando se fala de divulgação da mineração no estado do Pará, do garimpo no estado do Pará, de uma forma muito negativa. Queima de máquinas, tivemos aí um caso não tão recente, mas, inclusive, ela teve aqui, que é da Letícia Garimpeira, que estava trabalhando dentro da legalidade, com sua terra, com toda a documentação. Foi lá uma equipe do IBAMA e queimou o maquinário dela. Até hoje ela não teve o ressarcido que ela perdeu lá. Tivemos recentemente outras situações parecidas e parece que a legislação lá não é respeitada. Por mais que você procure atender a legislação, ter toda a documentação, quando os agentes chegam, independente se você está legal ou não legal, já vão queimando. Pelo menos essa é a impressão que a gente passa. Mas na grande mídia não é isso que aparece. O problema é que tem muito cacique para pouco índio. Hoje você tem ali, por exemplo, vários órgãos diferentes de fiscalização que atuam na região e o que vale para uns não vale para outros. E a legislação é uma só, isso não deveria acontecer. O que vale para o ICMBio não vale para o IBAMA, não vale para a SEMA local. A gente teve garimpos que foram fiscalizados mais de uma vez pelo ICMBio, foram feitas algumas condicionantes. Não estou dizendo que o garimpo estava 100% correto, porque hoje... Mas tinha alguma coisa de ilegalidade. Tinham pendências que davam para ser sanadas, mesmo com a paralisação da atividade, sana a atividade para você poder voltar. E teve outras fiscalizações do próprio IBAMA que chegaram, que infelizmente a gente conversou com os agentes, inclusive no momento que eles estavam no garimpo. O garimpo estava com 3 meses de licenciado, PLG publicada pela Agência Nacional, tudo certinho, tudo bonitinho. E o agente do IBAMA simplesmente chegou à conclusão que não estavam sendo cumpridas condicionantes. Ele nem sabia listar quais condicionantes não estavam sendo cumpridas. Nós pedimos para que fosse feita a paralisação da atividade, então, e a notificação para que fosse atendida. Na hora que ele desligou o telefone, mandou todo mundo descer das máquinas e tacou fogo em tudo. Áreas legalizadas, PLGs otorgadas, o ano passado. Então, assim, isso desmotiva até quem está procurando a legalização, porque a gente já vem encontrando problemas históricos de estrutura da própria Agência Nacional, órgãos ambientais que não são tão eficientes ainda, ou melhor, não têm a velocidade que deveriam ter para aquela atividade. E aí, quando a galera está documentada, às vezes por alguma pendência. É o mesmo caso, de novo, fazendo analogia do documento do carro. Você tem hoje uma padaria dentro da cidade, venceu o alvará, chega a equipe de fiscalização da prefeitura e taca fogo na tua padaria. Não tem lógica uma operação acontecer dessa forma. Então, assim, é o que acontece. É uma ação muito midiática que a gente observa, né? Muito aparecer na mídia. É aquela questão, a gente não sabe da onde vem esse dinheiro todo para poder fazer essas operações milionárias, mas aparentemente eles precisam mostrar resultado para conseguir mais. E é meio que o que acontece ali, o que a gente escuta, o que acontece na nossa região. E agora, com o estado do Pará recebendo a cópia, a situação fica um pouco mais difícil, né? Porque não tem facilidade para se legalizar a área. Quem está lá dentro dessa região garimpeira tem que continuar trabalhando, porque muitos vivem disso historicamente, vem do avô, do pai, e por aí passa por gerações, não sabe fazer outra coisa. E o estado do Pará, a gente sabe que é carente de emprego, de outras atividades. A mineração, a pequena mineração, ainda apesar da grande mineração mandar no estado do Pará, o pequeno ainda também tem uma forte parcela
de contribuição na economia regional. A grande mineração, ela é muito, a rigidez locacional dela é muito grande. Por exemplo, hoje o Pará é referência, mas vale, né? Então, é uma única empresa que está numa única região, o resto do Pará, onde vive-se da mineração, acaba que é o pequeno minerador mesmo que movimenta a economia. Que movimenta a economia. É o mercado, é a farmácia. E aquilo que você comentou antes é a realidade. Qual que é o maior problema? O garimpo no Pará está queimado, mediamente, né? Mediaticamente. Então, o que acontece? E o porquê disso daí? Porque por mais que a gente tenha metade das PLGs de ouro do Brasil, acredita-se, numa estimativa, que só 10% das nossas lavras são documentadas. E há uma confusão muito grande, principalmente nos órgãos de fiscalização, sobre lavra ilegal, extração ilegal e garimpo. A própria palavra garimpo, ela vem sendo... ela tem um preconceito em cima dela. A gente sabe que está na Constituição, que a gente tem que defender os nossos direitos primordiais, tudo. Mas temos que reconhecer também que o garimpo, a palavra garimpo, ela está queimada. Até um caso, se eu não me engano, vem do português, de Portugal. Garimpo, quando começou, já era um sinônimo de uma coisa não muito boa. Há 2 anos atrás eu fui para Angola através de um cliente para a gente fazer um estudo de viabilidade de um projeto, e lá os garimpeiros, entre aspas, que também existe uma atividade parecida, não suportam ser chamados de garimpeiros. Lá são pequenos mineradores. Garimpeiro na Angola é quem faz gato de energia, é quem rouba água. Tá ligado à ilegalidade. Está ligado à palavra. Então, eu lembro que aqui no Brasil teve um tempo atrás uma tentativa, né, de destrocar a palavra garimpo para pequena mineração artesanal, não foi muito bem aprovado. Acredito que não seguiu da maneira que deveria ter seguido. Mas o próprio garimpeiro, ele não quer ser chamado de pequeno minerador. Exato. Ele quer ser chamado de garimpeiro. A gente já tem exemplos disso aqui em Peixoto, um trabalho que eu fiz agora recente também, falando um pouco dessa atividade, fiz um documentário, e falando com o garimpeiro se ele não gostaria de trocar essa nomenclatura, né, de garimpeiro para pequeno minerador. Não, eu quero ser chamado de garimpeiro. O problema é que isso vem com uma consequência muito grande. Uma carga negativa com o nome, né, garimpeiro. Exato. A mídia nacional, a mídia internacional batendo muito em cima disso, de garimpo. Você tem que buscar uma alternativa. E a gente tem um exemplo muito, muito forte, que exemplifica isso muito bem também, que é a questão do veneno da agricultura, que foi trocado para defensivo. Defensivo você aceita melhor, né? Soa melhor no ouvido. Agora fala veneno, você já fica com medo. Isso é a mesma coisa, né? É a mesma coisa. Veneno, o mercúrio. Então, a gente observa, Guilherme, que existe um caminho muito, muito difícil ainda de trilhar, principalmente para quem está no estado do Pará. E no nosso podcast a gente teve a oportunidade de falar com representantes do estado do Pará para falar de como que vocês estão fazendo para sair dessa dificuldade. Todos eles falam, é difícil. Não tem assim uma fórmula, né? Porque depende também da vontade política. Depende com certeza. Se a gente não tiver uma estruturação da Agência Nacional de Mineração, agora com o fim da competência municipal acima de 50 hectares, se a Secretaria de Estado não topar licenciar essa atividade com bons olhos, porque tudo que você vai fazer na vida, você tem 2 opções, né? Você chega ali já fechado a tua mentalidade para não querer que aquilo funcione, ou que não dê certo aquilo ali, ou você pode influenciar para que aquilo funcione. O próprio sentimento da pessoa ali já vai dizer muito o resultado que vai ser tomado. Então a gente tem que passar por uma... a gente vai ter que ter muitos bons exemplos, mostrar que a atividade tem como ser feita da maneira correta, como ela está sendo feita por alguns cases lá, por alguns casos, com aquilo mudar essa mentalidade que garimpo só degrada, que garimpo só destrói. A gente tem exemplos hoje ali no Tapajós que, assim... É a coisa mais linda de você ver, eliminação do mercúrio na atividade, todo mundo já usando mesa vibratória, todos os garimpeiros usando IPI, todas as estruturas conforme a legislação manda, água em retorno, recuperação ambiental. Estou para chegar agora a quase 40 quilos de semente que a gente comprou para um dos viveiros de um dos garimpos, lá dentro mesmo do garimpo, ele está com o viveiro gigante construído. Então, assim, esses casos de sucesso que a gente vai ter que replicar. Se já tivesse sido feito isso há 10 anos atrás, talvez não estaríamos onde estamos hoje. Mas, infelizmente, aconteceu dessa forma. Vamos ter que, mais do que provar que estamos fazendo da maneira correta, para ver se a mentalidade muda e abre um pouco mais as portas para o restante que está migrando conseguir vir e se documentar também, fazendo da maneira correta. Isso me faz lembrar um pouco da história da Cogavep. A Cogavep, quando foi criada, ela vinha nessa transição também de garimpo, de mineração ilegal e de buscar organizar.
E quando o Gilson Camboim foi o presidente pela primeira vez, ele buscou fazer um trabalho midiático em cima das boas ações da mineração. Daí eu vejo que também é uma necessidade que essas pequenas minerações que hoje trabalham dentro da legalidade precisam também evoluir, mostrar essas boas práticas, dar publicidade, porque coisa ruim você já tem publicidade de graça, né? Então a publicidade do que é bem feito precisa do investimento do setor se organizar e falar, vamos investir, divulgar nas redes sociais, divulgar na televisão, na regional, porque isso precisa ser conhecido, né? Porque a partir do momento que você tem conhecimento de uma atividade que está buscando se legalizar, que está trabalhando diferente, você começa a ver com outros olhos. Que é o mesmo caso que a gente acabou de comentar do agro, né? Antigamente o agro era mal visto, hoje o agro é pop, né? Então, né? O que a mídia não faz, né, numa atividade? Mas tem que ter investimento, né? A gente vê que é muito difícil você chegar para um pequeno minerador, até com essa estrutura que a gente criou há 4 anos atrás, de podcast, de site, para fazer divulgação da mineração. A gente tem uma certa dificuldade de fazer com que o minerador realmente fale, não, vou investir, vou apoiar esse tipo de iniciativa para dar publicidade nas coisas boas da mineração. Não é fácil. Sim, com certeza. É um caminho que a gente precisa trilhar aí e mostrar realmente as boas práticas. Guilherme, a gente está chegando ao final do nosso podcast. Eu gostaria muito de agradecer a sua presença aqui, dizer que o espaço está aberto, que você tiver de novidade lá do estado do Pará, que a gente possa divulgar, dar publicidade aqui no nosso podcast. Estamos com as portas abertas sempre. Não, eu que agradeço muito pelo convite, pela oportunidade. Aí você mesmo comentou, é muito pouco falado, né? A atividade mineral hoje, a atividade garimpeira, as boas práticas. E o que vocês fazem aqui, o que fizeram na Expo Minério também recentemente agora, eu acho que está sendo de inspiração até para a gente lá do estado do Pará. Temos que levar esses mesmos eventos que vocês fazem aqui para lá, para a gente poder, claro, em parceria, divulgar tudo que vem sendo feito. E é uma economia cultural, né, da nossa região. Não podemos perder isso. E você já está convidado a participar com a gente da Expo Minério 2025, que vai acontecer no final de novembro, logo após a COP. Porque a gente precisa realmente de eventos assim. Você participou, você viu a necessidade e a carência que tem a pequena mineração para se discutir política pública, avanços tecnológicos, porque a grande ela já faz um evento que já é gigantesco, que acontece no estado do Pará, que é a Exposibran. Mas a pequena mineração até então não tinha um evento dessa magnitude, né? A Expo Minério já está entrando agora para o 3º ano com essa finalidade de realmente trazer não só o estado do Mato Grosso, como veio o estado do Pará, veio outros estados ao redor aqui de Mato Grosso, da região amazônica, discutir essa atividade, porque são milhares de famílias que sobrevivem dessa atividade e que não vão mudar da noite para o dia. A gente precisa mudar a legislação, ajudar essas pessoas a entenderem melhor a tecnologia, a respeitarem as normas e leis que estão mudando aí a cada dia, para que a gente possa continuar existindo e tirando bons frutos, porque, afinal de contas, nós também fazemos gerar a economia desse país, né? Com certeza. A gente sempre fala lá no Pará, o ouro, que é o nosso principal bem mineral extraído lá, ele está lá e ele vai ser extraído. De uma forma ou de outra, ele vai ser extraído. Cabe ao governo ordenar isso e que ele seja extraído de uma maneira consciente, responsável ambientalmente, ou continuar colocando dificuldades para ele ser explorado legal da maneira que ele vem sendo explorado há muito tempo. Então, está na mão realmente dos políticos, do governo, a principal chave para girar isso daí hoje na nossa região, para poder viabilizar, documentar onde se pode ser trabalhado. A geodiversidade, né, ela é muito específica. A árvore, onde você plantar, basicamente, lógico, com corretivo de solo, ela nasce. O ouro não brota onde você quiser. Ele está lá e você vai ter que explorar ele naquele local. Ele tem uma rigidez locacional, não tem como você mudar. Né? Exato. Guilherme, mais uma vez, obrigado. E a gente agradece também a você pelo carinho da audiência. Esse podcast abriu a temporada 2025. Temos vários podcasts que foram gravados durante a Expo Minério que a gente vai exibir também ao longo dos próximos meses. Conteúdos que realmente vão fazer muita diferença, vão levar muito conhecimento para você que atua na área da mineração. Se você gosta desse conteúdo, se ele faz sentido para você, curta, compartilha, para que a gente possa atingir um público maior, principalmente quem trabalha nesse setor da mineração, porque aqui a gente fala de mineração porque mineração é essencial assim como a sua audiência aqui para o Podcast Mineral. Um abraço e até o próximo episódio. Podcast Mineral.
Apoio: IBGM, Instituto Brasileiro de Gemas e Metais Preciosos. Camisbra, Centro de Apoio da Mineração Sustentável. Fecomin, Federação das Cooperativas de Mineração de Mato Grosso. Fomentas Mining Company. E Expo Minério 2025. Exposição, Congresso e Negócios, de 26 a 28 de novembro, em Cuiabá.